Olá, aqui no meu próximo vizinho, hoje eu vou falar com o Marco sobre algumas coisas de viagem, que o Marco é especialista da 321 Go e está em parceria com o nosso meu próximo vizinho, né, Marco? Isso, uma parceria com vocês aí para essas viagens maravilhosas de motorhome. Vamos falar um pouquinho sobre viagem, sobre turismo. Você é meu vizinho hoje, né? Nós estamos procurando um próximo vizinho, hoje é você meu Literalmente, somos vizinhos. E quando a gente começou a conversar, né, o Marco tem agência de viagem e uma agência um pouco diferente, mais moderna, né, que pensa um pouco mais focada em um destino, em alguns outros, mas que é mais focada. Como é que funciona a 321? Sim, a 321 é uma agência especializada em Orlando, né, e experiências ao redor do mundo. Nós vendemos o que é fora do convencional. A gente vende experiência. Por isso que quando a gente conversou, você mostrou o projeto do meu próximo vizinho, casou 100% com a ideia, com o pilar de venda da 321. Então, assim, quando a gente fala uma viagem de experiência, como é que vem para você isso aí? O que é? Uma viagem de experiência é aquela viagem que o nosso franqueado, o nosso agente viveu. Ele vende a experiência. Nós não vendemos pacote pronto como tem no mercado. Então, o nosso agente, nossas lojas, eles têm que ter o conhecimento da experiência. Então, vende para o cliente, para o nosso consumidor, uma vivência, a experiência dele, em qualquer lugar do mundo. É óbvio que a gente tem, o foco é Orlando, mas a gente tem experiência ao redor do mundo. Então, cada franqueado monta um pacote, lança um pacote, assina um pacote. O que é viagem para você? Vamos tirar o negócio de lado. Tira o negócio. Quando você pega a sua família, quando que começa a viagem para você? A minha formação é comércio internacional, né? Então comecei a minha vida viajando em negócios. Mas viagem para mim é realização de sonho, né? E esse é o propósito nosso, realizar sonhos, né? A satisfação de uma viagem, a satisfação de uma realização de um sonho. Então a gente parte do princípio que é realizar um sonho. Pós-pandemia, então, essa palavra cada vez mais ficou mais... Porque eu digo assim, ó, acho que para cada um se comporta de um jeito, uns valorizam muito mais essa experiência de viajar, outros é uma coisa mais normal. Para mim, uma viagem começa quando você compra o destino. Eu já começo a viagem ali. Porque quando você compra, você já determinou uma data que já virou realidade, né? Quando a gente coloca data no sonho, já virou realidade. Já começa, né? o seu foco ali. Sonho é quando ainda não tem data. Realidade é quando você já colocou a data. Você comprou a viagem para daqui 8 meses, porque geralmente as pessoas compram antes. Se programam. A dica é essa, né? Sim. Compra quanto mais antecedentes possível para ter um preço bom. Ali já começa a viagem, né? Porque ali você já começa a planejar. O planejamento. Aí pro segundo, depois de comprar a passagem, aí começa onde nós vamos dormir. Aí onde nós vamos passear. E lá na região onde você é especialista, ali em Orlando, tem os parques. Aí qual parque nós vamos? Qual não precisa ir? Então a viagem é interessante, né, para quem não tem esse hábito muito frequente da viagem, mas a viagem já começa quando você compra o destino. No planejamento já. Ainda mais hoje com toda essa informação que tem na internet, né? Sim. Com fotos, com vídeos, no nosso caso a gente tem toda a especialização. No planejamento já é uma viagem, já começa a viajar. Sim. E aí você tem que tomar cuidado com todo o planejamento, né? A viagem tem que virar um sonho, realmente tem que ser uma realidade, tem que virar um sonho. A gente sabe que uma viagem mal planejada pode virar um pesadelo. Sim. Quando a gente fala do meu próximo vizinho, né? Lembrando que a intenção do meu próximo vizinho é buscar histórias, né, de brasileiros pelo mundo. Então, o meu próximo vizinho, ele vai ter a característica de ter uma casa, né, que é o motorhome. Esse motorhome ele vai viajar o mundo e vai acordar vizinho de algum brasileiro. Você já encontrou com brasileiros fora com alguma história bacana? Já encontrei com vários brasileiros fora daqui, do Brasil. Brasileiros perdidos em parque, que achando que estavam num parque da Hollywood Studios e estava na Universal. Já encontrei brasileiro na Áustria, achando que estava perdido porque não achava o estádio da Red Bull. Já encontrei muita coisa nesse mercado de turismo. E a gente tem a intenção, né, do meu próximo vizinho, contar histórias, né? Histórias bacanas, né? Porque existe a viagem normal e existe a viagem que a pessoa vai para não voltar, né? Para viver uma nova vida, uma nova aventura em outro país. E tem histórias maravilhosas, né? Porque aí já não é uma viagem de passeio que você tem um retorno, né? Aí já é uma construção e uma adaptação de um novo estilo de vida, numa nova... E existem muitos brasileiros fora do Brasil, né? A gente pesquisou aí, o meu próximo vizinho já pesquisou muitas histórias que vai ser contada, mas a gente não queria contar daqui. Por enquanto a gente está nesse aquecimento tal de fazer daqui, mas
A ideia é contar essa história, vivenciar a história desse brasileiro, mostrar em loco o que ele está fazendo, aonde ele está vivendo, por que ele foi embora do país. E nós não somos de um país, nós somos do mundo, né? Do mundo. Eu acho que esse conhecimento e essa necessidade de desbravar um pouco mais outras realidades é natural, né, do ser humano querer saber mais, né? Sim, nessa cidade que a gente fez a trabalho, ou até mesmo com a 321, encontrei muito brasileiro que foi para um turismo, né, e viu a oportunidade de vida. Ou encontrou o amor da vida dele lá, ou realmente achou que para uma questão de segurança melhor para o filho, ou era um empresário super renomado no Brasil, mas se viu fazendo churrasco e fazendo churrasco para americanos e fez isso de um negócio. Pessoas que tinham uma posição muito boa no Brasil e foram até mesmo fazer limpeza, montaram empresas de limpeza e hoje tem empresas renomadas com franquias. As histórias são muito, enfim, a gente tem várias histórias, né? N histórias. Quando você falou do meu próximo vizinho, que o propósito não era apenas pegar um motorhome e vamos viajar, o propósito era além disso, né? Acordar vizinho de alguém, exato. Seja ele brasileiro, americano, europeu, não importa. Acordar vizinho de alguém. Porque eu, nas viagens que eu fiz, eu acabei encontrando com histórias maravilhosas de brasileiros. Brasileiros que, no primeiro momento, você só conheceu ele, mas ele começa a contar como ele chegou lá, como ele continuou lá, aí ele casou lá, aí você fala, eu preciso contar essa história, eu preciso... Parece que você viu só em documentário, né? Preciso homenagear esse cara, desbravador, levou o nome do Brasil para fora, ou foi ousado. São pessoas, né? Corajosas, João. Sim. Corajosas, porque sair do nosso ambiente aqui, que é um ambiente cômodo para nós, para ir para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, fazer isso e ficar, e de repente se conhecer a história mesmo. Então, o propósito do meu próximo vizinho é fantástico. Você, no seu trabalho que você faz de vídeo também, de entrevistas, você traz histórias de pessoas que estão envolvidas no mercado do turismo. Sim. Você tem uma história que a gente ia contar, que veio, como é que foi Nosso primeiro franqueado, Rafael, ele é de Jacareí, né? Foi o primeiro franqueado da 321 há 4 anos atrás, que eu lembro que ele era um fanzaço de Orlando, de Disney. Uma pessoa, ele falou assim, Marco, olha, eu quero comprar a franquia, porque eu adoro Disney, acho que nem vou trabalhar com Disney, e acabou se apaixonando. Ele ainda tem um cargo comissionado, mas ele esteve comigo agora nos Estados Unidos em março. Ele é apaixonado por Orlando. A mulher, ele pediu a mulher em casamento em Orlando, levou a filha agora para Orlando. É assim, se você vê o quarto dele, a roupa dele, né? Nós fomos para Orlando, ele estava com um tênis do Toy Story andando. Imagina um homem de 1,90 m andando comigo de Toy Story em Orlando. Apaixonado por isso. Então, essa paixão de vender, né, de dar consultoria, é que faz as pessoas virem para a 321. E a gente, quando faz uma entrevista com a 321 no nosso podcast, a gente quer levar para o consumidor, até mesmo para os nossos agentes, isso, né? A essência, o porquê. Eu digo que nós não vendemos nada na 321, né? Nós realizamos, a gente faz da viagem da pessoa virar uma realidade, um sonho virar uma realidade. E é engraçado a Disney, né, Orlando em si, né, os parques todos, é o grande sonho dos adultos, né? Você vê mais adulto com o olho cheio de lágrimas. A primeira vez que eu fui, eu tinha 17 anos e eu falei, isso aqui todo mundo fala, né? E é inacreditável realmente, você já foi, eu sei disso, o que a gente chora mesmo, uma coisa boba. E as pessoas porque eu acho que é o sonho. Eu acho que eu realizei na verdade, eu fiz uma desculpa de levar meu filho para realizar meu sonho. Era verdade. Isso. E você vê todo mundo chorando. Seu filho, né? De boi, você chorando. Exatamente isso. E você volta várias vezes, as pessoas falam assim, Marco, mas que tanto você vai para Orlando? Aí eu pergunto, você já foi para Orlando? Nunca. Então quando você for, a gente consegue dar essa resposta. Mas muito mágico isso. Eu acho que a gente está numa transição de gerações, né? Por exemplo, na minha adolescência, eu achava que eu nunca ia sair do Brasil. Eu também. As condições que meus pais eram condições boas, não passava fome, mas não era uma condição de... Porque era muito mais caro viajar, era muito mais difícil tirar um visto americano. A gente não tinha um YouTube na mão para assistir um monte de coisa e ver que não é
Era um bicho de sete cabeças sair do país. Nós tínhamos o papel Nós tínhamos o papel da Estela Barros e da Tia Augusta, lembra? Era só aquele papel que falava que Estela Barros e Tia Augusta. Tinha que papel ali, né? Não, e tinha que pegar uma... Como é que era a aviação? A VASP. VASP? Varig. Agora você entregou a idade. Então, aí pegar uma VASP pra ir pra Disney... Sem contar que chegar lá de carro e pegar um mapa de Orlando, papel. Papel, você ia por aí, enfim, papel, não tinha GPS. Então, assim, eu acho que era tão longe da nossa realidade, pelo menos da minha, que quando a gente, agora nessa nossa fase, que a gente conseguiu ir, é um negócio absurdo, né? Você pisa lá como se estivesse pisando no maior sonho encantado do mundo, por quê? A gente sempre achou que não era possível. Não era acessível. Os nossos filhos hoje já nascem... Hoje não precisa de muita coisa, né? Hoje qualquer um vai lá, compra em 2 vezes, vai para lá. Sim. Agora, nós não, né? Não era questão de dinheiro, era questão que não dava para ir. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui, o dólar era 1 para 1. Gente, eu quase fui preso na alfândega. Tanta coisa. Comer um McDonald's por $1, enfim, uma coisa louca. Eu nunca esqueço disso. Tanto que eu não parei de voltar mais, fiquei apaixonado por aquele lugar. Meu filho passou as feiras dele todinha, sempre em Orlando. O que me fez fazer da 321, realmente eu vendo experiência mesmo, né? Sim. Como CEO do grupo, eu vendo experiência. Fala um pouquinho desse entrevistado, porque daí a gente vai ver um pedaço da entrevista que você fez com Rafael, então. Ele é o primeiro franqueado nosso, de Jacareí, amante de Disney. A agência dele é focada, inclusive, em Disney. O foco dele realmente é a paixão por Disney, a paixão por Orlando. Ele se veste todo de Mickey, ele tira foto com o Mickey. É uma criança. Eu, junto com ele, parecia 2 crianças. Você imagina, estávamos nós dois numa fila para tirar foto com o Mickey lá com a Minnie, eu e ele e um monte de criança. Aí uma senhora perguntava assim, vocês estão aqui guardando a fila para o filho de vocês? Não, é pra gente mesmo tirar foto. Vamos ver um pedacinho lá da entrevista. Vamos ver um pouquinho disso. Para Universal, fomos para os 4 parques da Disney, fizemos tudo a convite, a gente Legoland, fizemos Peppa Não, imagina, Pig. esses 2 marmanjos entrando na Peppa só, sem uma criança. Sim, né? Bacana. A gente foi no Guardiões da Galáxia, né? Muito legal. Espetacular. Você não foi na Tron porque a Tron, a gente chegou em março e ela ia lançar em abril. Ela estava aberta só pra imprensa, lembra? É verdade. A gente tentou com os cast members lá. É. A gente tentou dar um jeitinho. Ela já estava sendo pré-inaugurada, né? Eu tentei dar uma carteirada lá como CEO da 321, não adiantou, gente. Mas em julho eu fui. Você conseguiu. Eu vi o vídeo que você postou no Instagram. Quem quiser acompanhar. Inclusive você... você filmou do celular. Experiência. Que coisa louca. Foi bem legal. Não sabia. Por exemplo, não sou dono da razão. Amo Disney. Tenho uma vasta experiência em Orlando, né? Mas em 15 dias eu aprendi coisas com você que eu não tinha ideia que tinha. Por exemplo, eu não tinha a mínima noção, sendo bem sincero, que tinha aquela cortesia da Coca-Cola. Pra experimentar no lá na época. Ficar experimentando. Não tinha a mínima ideia daquilo. Nunca passei por aquilo a minha vida inteira. E que é uma dica interessante, né? Interessantíssima, porque, olha, mata a sede, você experimenta de tudo ali, entendeu? Não, delícia, fantástico. Então, assim, coisa simples. Simples. A humildade é tudo na vida. Bom, vocês se divertiram mais do que qualquer um lá. Duas crianças. Nós fomos para trabalhar, né? Quando eu falava, onde você tá? Tô indo lá, tá trabalhando. A gente se divertiu muito. Foi uma viagem a trabalho, mas a gente passou momentos muito agradáveis juntos. Nós não nos conhecíamos pessoalmente. Nós fomos nos conhecer na sala VIP lá de Viracopos, no aeroporto. Só uma pergunta que eu vi que ele brilha nos olhos por tudo isso, animado. Hoje ele é um franqueado da 321 Go. Sim. Para ser franqueado, a pessoa precisa ter viajado bastante? Por exemplo, a pessoa que não é costume viajar, não viaja, dificulta para ela vender passagem? Hoje em dia, com toda a tecnologia, os cursos EADs ajuda muito, muito. É óbvio que a experiência pessoal conta muito. Quando você vai fazer a venda do destino, você mostra as fotos que você foi, as dicas, né, da região, muda muito. Sim. Então é importante que o franqueado tenha essa bagagem. Se não tiver, a gente vai, com treinamentos EADs, a gente vai orientar. Mas muda muito quando ele tem a bagagem de venda. Sobretudo se ele vendeu o destino que a gente está programado a fazer. Então tá bom. Então vamos... Semana que vem a gente volta para falar de mais alguma experiência sua aí. E obrigado por patrocinar aí
um pedacinho aí do meu próximo vizinho. Imagina, vamos lançar o meu próximo vizinho, Eu quero Orlando, ver já quem já. quiser comentar a nossa viagem junto pro Uou. meu próximo vizinho. Haja programa para fazer esse Dirigir o comentário. Bitelo.